Agora eu vou explicar a questão número 2 da prova 2022.2, que está lá em cima. Bom, a questão 2 ele tinha esse circuito aqui, né? E pedia para explicar a função de Q3 no circuito. A função de Q3 é o seguinte: como a gente tem esse transistor aqui como diodo, o emissor dele está ligado diretamente no terra, a gente tem um VBE aqui. E nesse caso também tem, só que agora ele está ligado aqui no coletor de Q2. Então o que a gente está impondo com esse Q3? Que a gente vai ter um VBE aqui, igual como a gente vai ter um VBE aqui. Então, mesma tensão. A princípio você poderia pensar que seria 0,7 ou 0,6, 0,65, mas é aí que você perde a questão. Não pode considerar isso, está errado. Você tem que imaginar que você vai ter um VBE desconhecido, né? Vai ter um delta VBE aqui, e você vai ter que descobrir fazendo análise com base nisso aqui, ó. Com essas variáveis. Aí, então o que acontece? Se eu tenho a mesma tensão aqui que aqui, e eu aqui tenho a mesma tensão nessa parte toda vermelha de cima que eu estou riscando, porque é o mesmo ponto, então quer dizer que o quê? A gente tem uma queda aqui, que ela é a mesma queda aqui, só que esse resistor é 10 vezes maior do que esse resistor. Foi informado, né, aqui. Então, se tem a mesma queda, os dois pontos, e esse resistor é 10 vezes maior que esse, então, através disso eu vou ter uma corrente aqui que é 10 vezes maior do que essa corrente R2, para ter a mesma queda de tensão nos dois pontos. Bom, equacionando essa malha M1, a gente vai ter menos VBE1 mais VBE2 mais VR3 igual a zero, né? Aí vai ter um delta VBE21 igual a menos VR3, está aqui a equação. Depois a gente tem que essa corrente aqui nada mais, nada menos do que o VRF menos esse VBE, que vem daqui do ponto, né? Dividido por R1, que é 660. Essa é a corrente. Tá, a gente não sabe esses dois termos, mas bom, beleza. Equacionando em 2. Equacionando em 2, a gente vai ter aqui 2 igual a VRF menos VBE dividido por 6.6K. Sendo que o VBE que está aqui, que a gente considera, é o VBE de Q3. Então eu poderia botar aqui, para ficar mais claro possível, 1 e 3, né? Tá, a princípio nenhuma relação entre essas duas correntes, só que a corrente de saturação de Q1 e Q3 é a mesma, então a gente tem que, só comparando essas duas equações, que 1 é igual a 10 e 2, tá aqui, porque uma é dividido por 660 e outra é dividido por 6.600, né? Então, por essa relação a gente consegue achar, ok. Delta VBE, como é que a gente encontra? Equacionando a malha, né? Na verdade, por fórmula pronta, né? Equacionando a malha não, por enquanto não. Pela fórmula de delta VBE, a gente tem que delta VBE de 2, 1, ou seja, 2, o VBE de 2 menos o VBE de 1, vai ser essa fórmula aqui, né? E corrente de coletor dividido pela corrente de saturação, vezes a corrente de saturação do segundo aqui, que está sendo diminuído, dividido pela corrente de coletor. Bom, através dessa relação aqui, a gente tem que no IC2 pode deixar o I2, né? E no IC1 a gente vai botar 10 e 2, ou 10 e C2, né? O I é o IC que eu estou me referindo. Então corta IC com IC2, vai ficar 1 sobre 10 aqui. O IS1 é 10 FA e o IS2 é 80 FA. Então corta FA por FA e fica 10 sobre 80, ou 1 sobre 8, né? Então a gente já tem um delta VBE aqui, ó, menos 1.095. Tá, ok. O que mais que a gente pode equacionar? Aqui a gente sabe que o delta VBE dividido pelo R3 vai ser a tal corrente IR3, que é a corrente de coletor 2, né?
trombeta muito alta, a gente considera a corrente coletor igual a corrente emissor. Então é isso aí. Está equacionado mais uma equação. Deixa ali guardada. Isso aqui eu já vou explicar posteriormente. Então vamos lá, fazendo a outra malha. Qual vai ser o valor de VRF? Descendo essa malha aqui, né? VRF vai ser o VB1 mais a queda de tensão em R1. Tá? Ok. Não temos VB1, não, mas chegamos nessa equação aqui e vamos trabalhando com as equações que a gente já tem. O VR1 é I1, R1. Ok. Quanto que é I1? I1 é 10 e 2. Então, troca aqui I1 e 10 e 2. Tá? E o I2, por essa equação aqui, ó, ele é o delta VBE de 1, 2, né? Por R3. Tá. Então, troca aqui. Delta VBE de 1, 2. Só botar aqui para ficar claro. Dividido por R3. No princípio, nenhuma fórmula importante. Só que tem que lembrar que a gente tem esses dados aqui, ó. E a gente está considerando que a gente tem uma tensão de referência, é o desejado, uma tensão que não varia. Então, fazendo a derivada parcial dessa equação em relação à temperatura, a gente vai chegar nessa fórmula em azul aqui. Delta VRF sobre delta T igual a delta VB1 sobre delta T mais esse termo aqui, né? Seria o M o conhecido como M, né? No que a gente aprendeu, multiplicando esse termo pitat, que é o delta VT sobre delta T, que é o que? É variar a derivada em temperatura do VT, né? Bom, ficou aqui. Por que eu sei que é pitat? Porque aqui dado na fórmula, o valor, na verdade, onde é que está? Delta VT, esse aqui mesmo. Ele é positivo, ó. Então é pitat, P de positivo. E o delta VB sobre dt é o termo citat. Então a gente tem dois termos aqui que vão se balancear, enquanto um conduzir mais, o outro vai conduzir menos, conforme a mudança, a variação de temperatura. Ok, a gente deseja que isso aqui seja igual a zero, então a gente vai dizer que tudo isso aqui é igual a zero. Foi o que eu fiz, né? Igual a zero, dá para isolar R3 e encontra R3. Fechou. Então R3 está encontrado, está feita a letra B. Determinar o valor da corrente da fonte de corrente IN. Aí é o seguinte, a gente já tem R3 e a gente já tem a queda nele, né, que é o delta VBE que a gente encontrou antes, que está aqui. Só para lembrar, né, eu tinha esquecido de explicar por que eu deixei isso aqui, ó. Porque é o seguinte, eu substituí nessa fórmula aqui, ó, delta VBE é 1, 2. Então eu encontrei um em valor numérico e o outro eu deixei em função de VT, porque aqui no formulário eu já vi que eu tinha um delta VT sobre delta T. Então tem que imaginar que você já vai trabalhar com isso. Então deixar uma equação nesse termo, ou fazer depois, né? Sabe que cada um prefere do seu jeito. Tá, se a gente tem essa queda, delta VBE, em cima desse resistor, a gente tem a corrente. Não, a gente tem o resistor, peço desculpas. A gente tem o resistor, que a gente acabou de encontrar. Então a gente acha a corrente. Bom, fazendo isso, a gente chega numa corrente IC2 de 89,08 microamperes. Beleza. Por aquela relação que a gente tinha aqui em cima, a gente tem que o I1 é 10 vezes isso, né? Então ele vai ser 890,8 microamperes. Ok. E por essa montagem aqui, como os dois emissores estão ligados no mesmo terra, não tem um componente, um resistor aqui, por exemplo, para mudar. Então a gente tem que isso vai impor o mesmo delta VB para os dois e através disso a gente teria a mesma corrente nos dois. Então o IC1, que é o 10 IC2, também vai ser igual ao IC3, que é esse 890,8 microampere. Então tá, se a gente tem as três correntes, é só somar elas para chegar na corrente necessária que a fonte de corrente tem que fornecer. Então esse valor aqui, só somei, né? Bom,
Fazendo novamente aquela malha rosa, ele pede, só para lembrar, ele pede na T para determinar o valor de VRF a 25 graus. Então, no formulário ele diz aqui, ó, ele já dá o VT a 25 graus. Então eu não vou precisar, porque vamos supor que ele desse um VT a 20 graus. Você ia ter que fazer a conta, essa conta aqui, ó, para VT igual a 20 graus, e depois utilizar essa conta da derivada com um delta VT para o delta T, sendo o delta T igual a 5 graus, né? Só que não é o caso. Nisso ele já deu direto o valor, então é só aplicar na fórmula aqui. Só que a gente ainda não sabe esse VBE, a gente não pode assumir. Lembre, para questões de tensão de referência, assumir um VBE que ele não deu é pedir para errar a questão. Vai errar. Então é o seguinte, aplicando essa fórmula aqui, a gente tem aqui embaixo, ó, que é essa fórmula aqui, né? É a mesma que está lá em cima, tá? Só que a gente tem o VT, mas a gente não tem o VBE. Mas bom, a fórmula do VBE, se você lembrar, ela vai ser VT ln de C1 sobre a corrente de saturação 1. Isso por causa que eu estou falando do transistor Q1, né? Por isso que está tudo 1 aqui. Aí é o seguinte, agora sim eu tenho algo em função de VT e algo em função de VT. O IC1 eu já tenho, porque eu condicionei já ele, já medi, imaginando que eu estaria a 25 graus, porque foi o que ele falou no enunciado, sabendo que o dimensionamento ocorre em 25 graus. Né? Então em 25 graus a gente teria esse resistor 10 vezes maior que esse, então a gente teria o VBE igual e todas essas condições se encaixando. Né? E é o seguinte, a gente tem esse VT para 25 graus, que está em amarelo, então a gente só aplica na fórmula. Essa corrente a gente tem, essa corrente a gente tem, os dois resistores a gente tem, o R3 foi encontrado, né? E só somando a gente chega num valor de VRF igual a 1,2178 volts. Aí na letra E, retirando esse Q3 do circuito, haveria efeito em VRF? Justifique claramente. Eu não escrevi aqui que eu preferi falar. É o seguinte, todos esses termos em azul aqui, ó, aqui, eles são resultado da mesma causa, são consequência da mesma causa, que é o seguinte, esse circuito aqui, ó, esse transistor Q3, porque foi o que ele perguntou, Q3, né? Ele impôs essa tensão VBE que teria do transistor aqui. Impondo essa tensão VBE, aqui eu já tinha o VBE imposto por esse Q1, então através disso a gente foi imposto, né, por culpa desse Q3 aqui, que a gente vai ter uma tensão VBE aqui e uma tensão VBE aqui. Só que aqui eu tenho VRF, então por isso a gente tem a mesma queda de tensão nos dois, foi o que eu fui falando no começo. Então o Q3 vai impor a mesma queda de tensão nos dois, ou seja, vai impor o I1 igual a 10 vezes I2, por causa que os resistores são diferentes por um fator de 10. Aí o que acontece? Através de todas essas relações, ó, a gente vai chegando em certos valores por culpa disso, chega nessa fórmula por culpa disso, que essa fórmula tem um citat, um pitat, onde eles procuram se anular, né? Não tem exatamente o mesmo valor, então não se anulam completamente, mas amenizam, digamos assim. Então, sem esse VRF, a gente não teria essa imposição dessa corrente aqui ser 10 vezes menor do que essa corrente e não teria essa jogada com essas fórmulas aqui. Não tendo essa jogada, a gente não teria essa jogada que tem o pitat e o citat, a gente não teria essa estabilização da tensão VRF, ou seja, a gente não teria mais uma tensão de referência. Bom, basicamente essa é a questão 2. Eu achei bem complicada, porque a grande maioria colocaria já um VBE fixo quando ele não dá, né? Então não tem costume disso e erraria a prova, com certeza. Foi o meu caso. Só para analisar mais claramente, vamos analisar de trás para frente
Por que a influência desse Q3 ocasiona uma tensão de referência? É o seguinte, voltando aqui para a derivada, aqui, antes de derivar, a gente tem essa fórmula aqui, mas antes ainda a gente tem esse termo em parênteses. Esse termo em parênteses veio daqui, ó, dessa relação de R3 igual a delta VBE sobre R3. Até então, isso não teria relação com o Q3, né? Porque a gente só está pegando essa malha aqui. A gente conseguiria fazer essa mesma malha sem esse Q3. Tudo bem. Até então, não é vista a influência de Q3, não claramente. Só que esse delta VBE 12 aqui, né? O que ele é? Ele é VT vezes essa constante aqui, 4,382. Só que essa constante veio da onde? Veio fazendo essa conta aqui, né? VT ln, que é essa conta aqui, né? De 1 sobre 8. Que era 8, né? Não, 1 sobre 80, exato. Cortou 10 aqui com 10 aqui, é 1 sobre 80, exatamente. Esse aqui é o delta VBE 2,1, que é o inverso, é o negativo do delta VBE 1,2, né? Então por isso que mudei o valor aqui. É o seguinte, esse valor de constante aqui, ó, ele surgiu pela relação de IC2 e IC1, que é 10 IC2, que é essa relação aqui. E essa relação aqui surgiu dessa fórmula aqui. E essa fórmula aqui, principalmente a de 2, né, surgiu pela presença de Q3, colocando um VBE aqui, que aí equaciona essa corrente, que é o VRF menos o VBE3. Então é daí que surge esse termo PITAT lá na frente.